Igreja, paz a todos. Em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra referente ao Espírito Santo para nossa edificação nessa oportunidade. Para isso, vamos ler o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. 3 e 11 de Mateus. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, aqui é João Batista, no Rio Jordão, dando o seu sermão, ensinando o povo que ia até ele ali para ser batizado nas águas. Mas aqui também, João Batista, ele já falava de um segundo batismo, que era o batismo com o Espírito Santo. Ele já falava desse batismo, dizendo que somente Jesus tinha o poder de batizar com o Espírito Santo. Ele, João Batista, batizava com água para o arrependimento. Mas Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Observa duas coisas importantes aqui. Existe aqui 3 batismos. O primeiro, o de João para arrependimento. O segundo, o de Jesus com o Espírito Santo. E o terceiro, o batismo com fogo. João Batista disse: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo batismo com fogo, como também não é o mesmo batismo com água. São 3 batismos aqui distintos. Ô bispo, então se faz necessário se batizar 3 vezes? Não, batismo é uma só vez. A Bíblia diz: um só Deus, uma só fé e um só batismo. Eu, particularmente, sigo a Bíblia. Eu não batizo um membro, um irmão, uma irmã que já foi batizado. Não existe segundo batismo. Existe um único batismo. Se eu vou batizar alguém que já desceu as águas anteriormente, que já foi batizado, emergido, ali chama-se apostasia, apostatar da fé. E apostatar da fé é negar a Jesus como Senhor da sua vida. É negar aquilo que você outra hora confessou, que você outra hora recebeu de Deus. Então, um só Deus, um só batismo e uma só fé. Quando João Batista disse: eu batizo com água, mas Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele fala de um só batismo, porém distintos, diferente um do outro. O batismo com o Espírito Santo, ele se deu em Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Leia comigo. Sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, ou da água, eis que lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. Aqui João está batizando Jesus e vem o segundo batismo, porque o primeiro é o de João, está emergindo Jesus. Quando Jesus sai das águas, o céu se abre e desce ali o Espírito de Deus. Que Espírito é esse? Você pode observar que está com E maiúsculo. É o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que teve lá em Gênesis capítulo 1, se movendo sobre as águas. Então aqui ele vai se mover sobre Jesus. Aqui Jesus recebe o Espírito Santo. Aqui ele é batizado com o Espírito Santo. Deu para entender ou não? Mas ele vem aqui em uma forma corpórea de uma pomba vindo sobre a cabeça de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem uma forma simples. Ele é simples, ele é prudente, ele não tem maldade, ele é como se fosse uma criança, ou mais puro do que uma criança no dia que nasceu, na sua inocência.
Então, a pomba representa a prudência, o temor, a inocência. Assim é o Espírito Santo, por isso que chama Santo, Espírito Santo. Por isso que há a palavra santo, porque ele tem pureza, ele é sensível. E alguém perguntou, isso é a dúvida de muita gente: quando que eu peco contra o Espírito Santo? Quando você fere ele, quando você machuca ele, com palavras, com ações. Quando você está triste, automaticamente ele também está triste, porque ele se move em nós. Se nós já temos o Espírito Santo, ele se move em nós. Mas muita gente tem o Espírito Santo, mas não é batizado nele. Porque o que caracteriza, o que vai dizer que eu sou batizado no Espírito Santo? Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 3 e o versículo 16, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre Jesus, mas aqui não diz que Jesus falou em línguas estranhas. Obviamente, ele recebeu o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, mas não falou em línguas estranhas. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus falando em línguas estranhas. E por que hoje, para eu ser batizado com o Espírito Santo, para eu comprovar que eu sou batizado com o Espírito Santo, não comprovar que eu tenho o Espírito Santo? No momento em que você aceitou Jesus, desceu as águas, tem temor, respeita, o Espírito Santo vai estar ali dentro. Agora você vai buscar ali o dom do Espírito Santo, que é o dom de línguas. Falar em línguas é um dom que o Espírito Santo dá aos homens. Então, quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente ali começa uma luta, uma carreira, uma sede, uma fome. Isso para quem quer falar em línguas estranhas. Então você tem que buscar o quê? O dom de línguas estranhas que vem do Espírito Santo, que aí se caracteriza batismo com o Espírito Santo. Você vai orar, você vai falar com o Espírito Santo: eu quero falar em línguas. Você vai falar com Jesus: me batiza com línguas, com o Espírito Santo, com dom de línguas. Você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, você vai se consagrar, porque se você estiver em pecado, o Espírito Santo não vai te batizar. Se houver dúvida no teu coração, o Espírito Santo não vai te batizar. Se você tem maldade, o Espírito Santo não vai te batizar. Você tem que ter pureza. Por isso que ele é comparado com a pomba, porque é simples, puro. Para receber o Espírito Santo, você tem que se desligar desse mundo. Você tem que parar de fofocar, tem que parar de pecar, de mágoa, de ira, de rancor. Você tem que ser uma pessoa que se encaixa dentro daquele padrão chamado Espírito Santo, dentro da sua santidade. Aí você vai buscando. Daqui a pouco ele vem com o dom de línguas. Ele vai tomar um membro do teu corpo chamado línguas. E ali você vai falar pela primeira vez em outras línguas que nem você mesmo sabe que você está falando. Quem fala em línguas não fala para homens, diz a Bíblia. Não fala com homem, mas fala com o próprio Deus. Aí a importância de você ser batizado com o Espírito Santo. Porque o teu espírito vai falar com o Espírito Santo, com Deus. Você nunca vai entender, mas o teu espírito está comunicando com Deus do outro mundo, do além, dos céus. O Espírito Santo, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Como assim? Ele desce sobre você. Quando você está falando em línguas estranhas, você está falando com ele e ele está levando aquilo que você está falando para Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, corra. Se você não tem um dom de línguas, corra enquanto é tempo. Busque, faça de tudo para receber o dom chamado dom de línguas estranhas. Então por que Jesus nunca falou em línguas estranhas? Porque não era necessário. Não era necessário. Você não vê na Bíblia em nenhum lugar Jesus falando em línguas. Agora Jesus prometeu em João capítulo de número 14. Vamos ler a Bíblia. Jesus nunca falou em línguas estranhas, mas prometeu que aquele que recebesse ele como Salvador e buscasse o dom de língua, ele daria através do Espírito Santo esse poder de falarmos em línguas. João 14 e versículo de número 16. João 14 e 16 diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está dizendo aqui que quando ele chegasse nos céus ao lado do Pai, ele ia rogar, ele ia pedir que Deus mandasse o Espírito Santo para estar dentro de nós. E como que eu sei que ele estaria ou está dentro de mim? Ficaria a dúvida, porque os discípulos naquele momento tinham Jesus do lado deles. Tudo que eles precisavam, Jesus estava ali para realizar, para suprir as suas necessidades. Mas quando Jesus chegou aos céus, ficou a dúvida, agora eles estão só. Jesus disse, não, quando eu chegar lá eu vou mandar outro Consolador. Observa, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro, ó a palavra outro, Consolador. Outro no lugar dele, Jesus. E como que os discípulos vão saber que o Espírito Santo ia chegar e estar ali? Jesus estaria com os seus discípulos? Não haveria necessidade de Jesus provar para eles de outra forma, porque eles estavam vendo Jesus a olhos nus. Agora que Jesus está no céu, Jesus vai mandar outro consolador igualmente a ele, mas o discípulo quer saber como que nós vamos saber que ele está entre nós. Aí Jesus disse, vocês vão receber ele. Ele não vai viver fora de vocês. Olha que coisa forte. Ele vai viver dentro de vocês. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco. Então Jesus está dizendo, eu estive com vocês do lado de fora, andando com vocês. Agora esse outro Consolador, eu vou colocar ele dentro de vocês. E vocês saberão que ele vai estar dentro de vocês quando vocês serem cheios e receberem ele e falarem em outras línguas. Atos, capítulo de número 2. Leamos aqui para você ver como que o Espírito Santo se revelou na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Atos dos Apóstolos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Quando eles viram aquelas línguas repartidas como de fogo vir sobre a cabeça deles, alguém começou a dizer, o outro Consolador chegou. Ele começou a aparecer, ele começou a dar sinal, eu cheguei, eu estou aqui, eu vim, eu fui enviado. Olha o versículo 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quando eles começaram a falar em outras línguas, aí eles foram conscientes de que havia um Deus que desceu do céu, segundo Deus chamado Espírito Santo, que desceu dos céus, entrou dentro dos seus corpos, usou um dos membros do seu corpo chamado língua, e ali eles tiveram uma experiência jamais vista, que é a experiência do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas estranhas. É essa experiência que você tem que ter. A experiência do dom de línguas estranhas. É importante você falar em línguas estranhas, porque eu já disse e reafirmo, a Bíblia diz, quem fala em línguas estranhas não fala com homem, mas fala com Deus. Então, você tem que correr desesperadamente para falar em línguas estranhas, para receber esse dom de línguas estranhas. Não o batismo você já tem. Você tem 2 batismos, o das águas e o batismo com o Espírito Santo. Agora você tem que buscar o dom de línguas estranhas. O terceiro batismo é o batismo com fogo. É necessário que, além de você ser batizado nas águas, isso aqui é para quem quer ser salvos, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, ter o dom de língua, você tem que ter o batismo com fogo. João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para que serve o batismo com o Espírito, o batismo com o Espírito e com fogo? O fogo refina, o fogo ele dá o controle, o fogo ele apura, o fogo ele deixa o original. O batismo com fogo significa
que quando eu sou batizado com fogo, eu estou apto, pronto, preparado para enfrentar esse mundo. Vejamos, quando Jesus saiu do Jordão, quando João Batista batizou ele, que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, automaticamente ele recebeu o batismo com fogo. Ele foi para onde? Para o deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. As tentações só não venceram Jesus por duas coisas. Ele foi batizado com o Espírito Santo e foi batizado com fogo. E o diabo tem medo de fogo. As tentações têm medo de crente que tem fogo. O pecado não destrói, não entra na vida de quem tem fogo. Fogo queima, fogo destrói, fogo consome as impurezas. Então as tentações vinham para Jesus, mas ele já estava com fogo dentro dele, preparado. É necessário que você tenha esse segundo batismo, que é o com fogo, para você suportar a sua casa, sua família, seu vizinho, o pecado, os pratos que o diabo lhe oferece. Quando você é batizado com fogo, você está vestido da graça e revestido do poder de Deus. Tudo que vem para você para te derrubar, você vence de prontidão. Amém, povo de Deus? Deus abençoe. Fique com essa palavra e busque a presença do Espírito Santo. Se apaixone por Ele. Ele quer ter relacionamento pessoal com você. Deus abençoe.